aqueles que o Senhor separou, né, para a obra do Senhor. Só que está. Neste momento, chegou o momento sublime da palavra de Deus. Nós possamos abrir nosso coração para ver a mensagem do nosso Milton, nosso presidente Milton. Glória a Deus. Baixa um pouquinho. Glorificado o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Amém. Salve irmãos com a santa paz de Deus. Amém. Nós iremos meditar nesta noite no livro do profeta Jonas, quase chegando no Novo Testamento, lá no final. Glória a Deus, perto de Sofonias, Abacuque, Zacarias, Malaquias. Glória a Deus. Vamos falar de um homem que nós temos muita coisa parecida com ele. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta noite a aprender do Senhor. Amém? Amém. Vocês vão achar? Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital-Sem: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava-se para quebrar-se. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, quem que era Jonas? Um homem da tribo do norte de Israel, da tribo que era dividida as tribos, né, por região. E esse homem aparece muito pouco na palavra de Deus, e aqui é o lugar que ele mais se destaca. E o que aconteceu com ele? O Senhor chamou ele para uma missão. E qual que era a missão de Jonas? Ir levar um recado ao povo de Nínive e falar algo que Deus mandou ele falar. E Jonas fez o quê? Ele se acovardou e quis fugir da presença de Deus. Mas quem poderá fugir da presença de Deus se em todo lugar ele está? Não tem como fugir da presença do Senhor. E por que Jonas queria fugir da presença do Senhor? Porque os ninivitas eram inimigos do povo de Israel, e eles eram perversos. Eles massacravam os inimigos, eles massacravam até os seus escravos. Eles eram homens que não temiam o Senhor, assim como um dia nós fomos homens que não temiam a Deus. E o que ele faz? Recebe uma missão: falar de Deus para aqueles que não conhecem Deus. E nós todos aqui temos essa missão. O Senhor nos chamou para falar dele para quem não conhece a Ele. Numa certa ocasião, Jesus, no meio dos pecadores, ali se levantam os seus acusadores, escribas e fariseus, e falam: por que ele está no meio dos pecadores e come com eles? E o Senhor, conhecendo o pensamento dos homens, diz assim: não necessita de médico senão os doentes, não necessita de salvação senão os perdidos. E o Senhor nos salvou para uma missão: falar do seu amor para os perdidos. E às vezes nós fazemos como quem? Jonas, calamos a nossa boca, pegamos as preciosidades de Deus e guardamos dentro de nós. E a vontade de Deus, irmãos, é que nós explodimos para fora isso que Deus nos deu.
que nós falamos para as pessoas o quanto Ele é bom, o quanto Ele salva, cura, liberta, o quanto Ele ama o mais miserável pecador, a ponto de dar o seu Filho pelo resgate do mais miserável pecador, porque nós éramos os mais miseráveis pecadores. Estamos aqui porque Deus é bom. O Senhor nos salvou, irmãos, e nós continuamos sendo maus, porque o homem disse a Jesus: bom mestre. Sabe que Jesus disse? Bom é o Pai. Jesus, sendo perfeito, não se achou bom. Por que eu vou me achar bom? Se eu sirvo a um Deus que me salvou e todo dia eu peco contra Ele, todo dia eu estou negando a Ele com as minhas atitudes, meus pensamentos. E aqui o que aconteceu com esse homem? Vai para Nínive, vai lá levar uma palavra para eles. E sabe o que ele pensou? Eu não vou, porque eu tenho medo desse povo, e eu não quero que o Senhor salve eles, porque eles são maus e o Senhor é bom. E aí o que ele faz? Ele compra uma passagem e entra no navio para Tarsis. E ele entra no navio e se levanta uma tempestade. E os homens daquele navio, irmãos, eles já tinham passado por tempestades e ventos, mas eles nunca viram tempestades e ventos e ondas como estavam acontecendo. E eles entenderam que era algo de Deus, mas eles não eram tementes ao Senhor, e começaram a clamar aos seus deuses. E sabe onde é que Jonas estava? Dormindo no porão. Quantas pessoas nos momentos de tempestade da vida estão dormindo? Pessoas que servem a Deus. Ele não é um homem qualquer, ele é um profeta do Senhor, um homem enviado para uma missão. E ali o capitão do navio clama em seus deuses para que nos ajude. Vamos naufragar, começar a jogar fora a carga do navio para que o navio não afundasse. E aí o capitão encontra Jonas num profundo sono. Aquele que conhece o Senhor num profundo sono. Quantos crentes dormem na presença de Deus? Quantos fracos e doentes e que dormem porque não tem comunhão com o Senhor? E o Senhor chama para a comunhão, porque Ele quer que nós andamos com Ele. Ele não quer que nós fugimos da presença dEle. E às vezes fugimos da presença dEle e dormimos. E ali aquele homem acorda e ele fala: ei, levanta, clama a teu Deus. E aí, irmãos, ele nem assim clamou a Deus. Não tem aquela situação que você começa a reclamar da tua sorte com o ímpio e ele fala assim: ué, você não é crente? Eu já ouvi isso, irmãos. Ué, você não é crente? Rapaz, vai para a igreja, busca Deus. O filho das trevas será mais prudente que o filho da luz. E o Senhor dando lição que nós temos que buscar a presença dEle. E aí o que acontece? Lançam sorte. Não sei como foi isso, talvez o nome de cada um. Como é que é seu nome? Eu sou o Jonas, aquele ali é o Manuel, o João. Vamos saber o que está acontecendo, porque é algo dos deuses. Nós vamos afundar. Jogaram sorte, assim, caiu sobre Jonas. E aí Jonas diz assim: estou fugindo do meu Deus. O que nós fazemos com vocês? Me joga no mar. E ele foi lançado ao mar. Quando Jonas é lançado ao mar, tudo se acalma. Tempestade, vendaval, onda gigante, tudo se acalma. E aí, irmãos, aqueles homens se convertem ao Senhor, creram em Deus. Quando nós falamos das maravilhas de Deus, as pessoas se convertem. Nós temos que falar das maravilhas de Deus, dos sinais, do que Ele fez na nossa vida, dos livramentos do Senhor. Eu estava ontem numa fazenda mexendo com um gado de um parceiro, e aí eu lembrei do meu acidente, e aí o marido da esposa lá, o fazendeiro, falou assim: você participou daquele acidente? Eu contei. Aí ela falou assim, ela é crente, eu crente assim, estão na caminhada, né? Aí ela falou assim: Deus guardou a sua vida, hein? Eu falei: Deus guardou a minha vida.
Ele estava comigo em todos os momentos. Deus é muito bom. E aí, irmãos, o que aconteceu? Deus pega aquele homem e começa a fundar no mar. Não tem como um homem sobreviver no mar dele, não tem como sem uma voz. Deus olha para aquele homem e manda quem? O grande peixe. Provavelmente uma baleia. Quem fala que não acredita? Uma baleia. Engoliu aquele homem. Deus mandou socorro para o homem que estava à deriva. O homem que já não tinha mais recurso. E às vezes nós somos esse homem também. Você não vê recurso mais. Às vezes eu olho para o meu filho com os problemas. Eu não vejo o recurso humano, mas eu vejo o recurso do céu. Deus pode fazer um milagre. Deus pode salvar. Deus pode salvar os nossos filhos. Porque Ele é Deus. O homem fala, impossível. Deus fala, para mim não é impossível. Para mim tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. E eu creio assim. Pode até não acontecer, mas Deus pode salvar o nosso filho. Deus pode salvar aquela pessoa que nós oramos por ela. E aí, juntos, irmãos, nas entranhas do mar, ele fala que ele foi no mais profundo do abismo. Eu acho que ele percebeu que a baleia fundava com ele dentro. E ali ele já não tinha mais saída. Um homem sem recurso nenhum. Só tinha um recurso: clamar ao Senhor. E ele sabia porque ele estava lá. E às vezes a dificuldade bate na nossa porta e nós sabemos porque estamos em dificuldade. E não tem um recurso maior do que clamar ao Senhor. Não tem outro recurso a não ser clamar ao Senhor. E aí Deus pega, irmãos, na sua bondade e misericórdia, Deus olha para aquele homem. Quando Deus manda a baleia, Deus já estava cuidando dele. Deus já sabia o que ia acontecer. E aí ele diz, irmãos, que no mais terrível da angústia de morte, ele fala: Senhor, olha para mim, eu estou aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu sei porque eu estou aqui. Eu creio que ele falou assim com Deus. E aí o Senhor vai e manda aquela baleia, depois de 3 dias, irmãos, na escuridão, dentro do peixe. O peixe não digeriu ele. Mas sabe por quê? Porque Deus não deixou o peixe destruir ele. A acidez do seu estômago. Deus não deixa, irmãos, o mundo nos destruir. Você pode estar no mais profundo do abismo. Se você clamar a Deus, Ele vai tirar você de lá. Porque é assim que Deus trabalha. Deus permite nós cairmos no fundo do poço, para quando nós estivermos no fundo do poço, você olhar para cima e enxergar o Senhor. Você entender que a tua saída é para cima, porque Deus é do alto. E lá nós iríamos morar com Ele. Amém. E ali o que acontece? Ele clama o Senhor e o peixe vomita ele, irmãos. Não digeriu ele. Ele ficou 3 dias causando indigestão no peixe. O peixe vomitou ele numa praia. E ali ele estava aproximadamente 800 quilômetros de Nínive. Não tem mar em Nínive. Segundo os estudiosos da palavra de Deus, ele teve que andar 800 quilômetros para chegar a Nínive. E ele começou a sua jornada. E ali, irmãos, ele foi pensando: por que eu fiz isso? Precisava acontecer isso comigo? Precisava colocar essas pessoas em risco? Quando nós somos rebeldes e nos afastamos de Deus, até quem anda conosco está em risco. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você coloca na sua vida. Porque às vezes você está andando com um lobo com pele de cordeiro. E esse lobo te tira da presença de Deus. Naquele momento ali, irmãos, ele era como um lobo no meio daquele navio. Ele trouxe mal para aquela população, para a tripulação, ele trouxe mal.
ali reconheceram no momento de paz que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E ali, irmãos, aquele homem começa a sua jornada. E ele chega na cidade de Nínive. E ele fala assim: em 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Que palavra dura, né? Ele não chegou falando assim: se arrependam dos seus maus caminhos, porque o Senhor vai destruir. Se vocês se arrependerem, vocês serão salvos. Ele não falou assim, ele falou: em 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. 3 dias demorava para atravessar a cidade de Nínive, de uma ponta da outra. Era uma grande cidade, 120 mil habitantes, maior que Paraná, porque ela não tinha prédios, eram só casas. E ele atravessou pela cidade falando: o Senhor vai destruir essa cidade. E nós temos a missão de falar para as pessoas que Deus vai destruir esse mundo, Deus vai acabar com esse mundo, e quem não se arrepender dos seus maus caminhos vai ser destruído por Ele. Tem hora que nós temos que ter palavras duras. Esses dias eu falei para o meu filho, eu posso falar porque é meu filho: meu filho, você sabe que se você morrer nessa condição você vai para o inferno? Ele falou: não fala assim, pai, não é assim. Entende que Deus é um Papai Noel que abraça tudo e todos, e Deus não é um Papai Noel. Deus é um Deus de amor e justiça. Mas sabe por que eu fiz isso? Por amor. Porque eu fico assim: meu filho, vamos para a igreja. Ah, hoje eu não quero. Vamos para a igreja, hoje eu não quero. Aí eu cheguei: olha, se você morrer assim, você vai para o inferno. Sabe por quê? Eu não quero ter culpa diante de Deus. Não tenha dó de falar a verdade para a sua família, para que não peça sobre você, para que um dia, quando nós estivermos no céu, não vamos lembrar dos que não foram. Mas se nós chegássemos lá e pensássemos assim: eu deixei de falar para o meu filho. Não, fala a nossa verdade, fala com amor, e tem hora que fala com palavras duras também, porque a palavra de salvação para Nínive foi uma palavra dura, sem misericórdia. E tem hora que nós vamos ter que ser duro para as pessoas. Quando um crente vier falar besteira para você, conversa fiada, você fala assim: ó, isso não é coisa de crente, isso não agrada a Deus. Acabou. Aquilo vai tocar na consciência da pessoa. E nós não podemos ter medo de falar, porque essa é a vontade de Deus, para que haja arrependimento. E ali, irmãos, ele começa a falar. E aí chega até o rei daquela cidade. O rei é como se fosse um prefeito, mas se falava rei. Chegou essa notícia, o rei sabe o que ele fez? Nasceu um temor no coração, sabe por quê? Eles sabiam que a nação de Israel era a nação de Deus. Eles ouviram falar dessa nação, porque aquele povo, irmãos, quando eles eram fiéis, eles eram imbatíveis, invencíveis. Mas quando eles eram infiéis, o Senhor entregava eles na mão dos inimigos. Quando eu e você somos fiéis, nós somos imbatíveis. Quando nós somos infiéis, o Senhor coloca às vezes nós na mão dos nossos inimigos, para que nós sejamos abatidos, para sermos exaltados. Porque quando nós somos abatidos, nós nos chegamos a Deus, nós clamamos a Deus, nós reconhecemos o quanto nós não valemos nada, mas Ele salvou alguém que não vale nada, para que possamos ser servos de Deus, boca de Deus. E ali, irmãos, aquele rei fala o seguinte: todo mundo entra em jejum, pano de saco e cinza, todos. O líder é o primeiro a dar exemplo. Se esse homem mandar nós orar e não orar, nós não oramos, porque nós seguimos o que nós vemos. É assim. Nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. É assim que funciona. Os meus funcionários lá, os meninos que trabalham com nós na loja, eles não falam palavrão, porque nunca viram falar um palavrão. Se eu falasse, eles falavam também. Não é para me exaltar ele, é para dar um exemplo. É o meio que nós vivemos, nós influenciamos eles. E aí aquele homem fala o seguinte: ninguém vai comer nem beber, nem os animais, nem boi, nem ovelha, nem cavalo. Não vai ter um jejum de arrependimento,
Eles estavam reconhecendo que só o Senhor é Deus, que o mesmo Deus que dá a luta é o Deus que dá o livramento, o mesmo Deus que te põe na prova é o Deus que te livra dela, e Ele põe na prova para nós crescer na presença dEle. E ali, irmãos, uma cidade com 120 mil habitantes se converteram a Deus e se arrependeram dos seus maus caminhos, e o Senhor teve misericórdia daquele povo. E sabe o que aconteceu com Jonas? Ele falou assim: por isso que eu não queria vir aqui falar do Senhor para esse povo, porque eu sei que o Senhor é bom. Ele queria que aquele povo, irmãos, fosse destruído. Ele subiu num lugar para ver a destruição, e quando ele não viu a destruição, ele entendeu que onde há arrependimento há misericórdia, onde há arrependimento há perdão, onde há arrependimento a mão de Deus opera. E aí o que acontece? O Senhor chateia com ele também. E aí o Senhor faz nascer um pé de abóbora sobre a cabeça dele. Ele estava num lugar ali pegando o sol. De um dia para a noite nasceu um pé de abóbora. Fez uma sombra muito boa na cabeça dele. E ele agradeceu a Deus, se sentindo alguma coisa. Olha, um milagre das mãos do Senhor. No outro dia o Senhor mandou uma lagarta lá, venenosa, e comeu o pé de abóbora. Sabe o que ele falou? Melhor é morrer do que viver. O Senhor manda esse bicho comer o pé de abóbora que estava aqui tampando a minha cabeça. Deu ferido na cabeça dele, o sol todo quente. Sabe o que o Senhor falou? Você tem misericórdia de um pé de abóbora, não tem misericórdia de 120 mil homens. E às vezes nós somos assim. Sabe como é que nós somos? Nós temos pessoas perto de nós que nós achamos que ele é tão ruim que Deus não precisa nem salvar. Ele tem que ir para o inferno. Nós não falamos nada, porque não vai salvar mesmo. Eu tenho um parente que os irmãos conhecem, ele é aquele menino atrapalha a vida inteira. Mas eu tenho uma frase: se Deus salvar, Ele muda. Porque Deus já salvou homens terríveis, e os mais terríveis são os mais usados nas mãos do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus que transforma, irmãos. O que nós não acreditamos que Deus faz, Ele faz. Deus pega o nada e faz alguma coisa. Deus pega nós sem combustível nenhum e taca combustível em nós, Espírito Santo. Aí você levanta, dá um testemunho sem palavra. Você não consegue falar, mas você levanta assim mesmo. Você não sabe cantar, mas você solta a sua voz, porque Ele é merecedor de toda honra e louvor. É isso, querido. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz. Deus nos chamou para ser povo dele, para ser usado por Ele. Deus não chamou nós para ajudar o mundo. Deus chamou nós para falar do seu amor para o mundo. Sabe por que essa igreja não está cheia? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Verdade. É um triste fato, mas é verdade. Senhor, tenha misericórdia. Infelizmente, muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Sabe por quê? Porque não quer fazer a vontade do Senhor, quer seguir o coração que é mau, não quer seguir a voz do Espírito. Esse homem aqui, irmãos, ele não se conforma de Deus salvar um povo mau, mas Deus salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele usa da maneira que Ele quer. Glória a Deus. Deus nos chamou para sermos vasos nas mãos do Senhor. Aleluia. Esse homem tinha um talento, um profeta. Mesmo desobedecendo a Deus, ele não deixou de ser profeta. Qual é o seu talento diante do Senhor? Pergunta para Ele, e Ele vai te mostrar. Deus te chamou para ser um vaso nas mãos dEle. Deus, é verdade. E todo mundo tem o seu talento. Tem. É só buscar o Senhor na oração e falar: Senhor, manifesta aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor. Se dispõe a ser usado pelo Senhor. Diga sim à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, irmãos, ela nos fortifica na caminhada. Esse homem pereceu porque desobedeceu o Senhor. Ele quis fugir daquele que está em todo lugar. Não fuja da presença de Deus. Quando você estiver no erro, você fala: Senhor, eu estou aqui errado, eu preciso do Senhor.
e Ele te perdoa, e Ele te restaura, e Ele tira essa capa de lobo, e você vai ser ovelha. E você não vai botar a capa de lobo, mas você é ovelha. Você está aqui porque você é ovelha.